Olá meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você está pensando em fazer algum curso presencial para melhorar sua técnica operatória, se tornar o melhor profissional, eu recomendo que você considere os nossos cursos presenciais aqui em Londrina. Simplesmente porque não tem nada igual no mercado brasileiro. E eu digo isso porque, só para te dar um exemplo, esse é o material do módulo 2 do Imércio, que é um curso focado em restaurações posteriores, cerâmica e, enfim, e dá uma olhada na qualidade do material que cada aluno recebe, tá? Olha só a apostila, o material que cada aluno recebe ao vir fazer o curso presencial aqui. Eu falo, esse material, essa seriedade, né, a qualidade da impressão, o conteúdo, tudo isso aqui não tem nada igual, tá? Fora que você vai viver uma experiência totalmente diferente, nós usamos uma didática diferenciada, nós aplicamos uma série de conceitos de didática mesmo, de apresentação de conteúdo, que vão te fazer um profissional totalmente diferenciado e que vai viver uma experiência muito diferenciada aqui presencialmente em Londrina. Todas as informações do curso, dos cursos presenciais, online, materiais didáticos, tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos ao assunto. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 tipos de sócio que você deve prestar atenção antes de abrir seu negócio e você deve tomar cuidado. Não quer dizer que esses 3 tipos de sócio eles sejam ruins ou que o seu negócio não vai dar certo. Mas como o objetivo desse canal é sempre alertar ou trazer mais conscientização ou mais informação para vocês, eu acho que é importante você analisar isso com bastante cautela, porque às vezes você pega uma informação aqui que te ajuda muito no seu consultório. E se você está pensando em montar sua tão sonhada clínica, sua clínica particular, seu consultório particular, recomendo que você considere todos os pontos que eu vou colocar aqui, porque se eu soubesse de alguns pontos aqui, eu não teria perdido dinheiro com sociedade ou coisa assim. E eu acho que esse vídeo, por si só, ele representa muito, vai ajudar muito na vida de muita gente. Vamos lá, o primeiro tipo de sócio. Sócio que vem só por dinheiro ou é um sócio investidor, tá? Pensa comigo, ó, sócio investidor, ele tende a dar errado se o projeto ele vinga ou se ele não vinga, tá bom? Olha só, a relação com o sócio investidor, ela tende a azedar se o negócio ele dá certo ou não. Então vou te dar um exemplo. Você, recém-formado, você não tem dinheiro para montar uma clínica, tá? Não tem dinheiro para comprar um equipamento, marketing, sabe? Central de esterilização, você não tem grana para isso. Então você conhece uma pessoa, às vezes um familiar ou alguém próximo, que fala assim, eu tenho grana e eu vou colocar 500 mil aí. Só que a gente vai fazer assim, você vai ser meu sócio. 50% é teu, 50% é meu. Então eu entro com dinheiro, 500 mil, 50% da linha final é minha, 50% da linha final é sua, tá? E você não tem dinheiro, então eu te ajudo, é bom para os dois. Aí você fala, beleza, então tamo junto. O que vai acontecer? Quando você começar a trabalhar, se o projeto ele dá certo, tá? E você implementa tudo, você implementa a estratégia de marketing, coloca tudo do seu jeito e tal. Se o bagulho dá certo e vinga, e você começa a tirar 100, 150 mil por mês, nos primeiros meses você paga o percentual e você fala tranquilo. Vai chegar uma hora que o seu sócio já vai ter tirado os 500 mil que ele investiu. E ele vai estar tirando todo mês um percentual daquilo que você está faturando. E você fala assim, justo, né? Porque ele fez a sócio. E é justo mesmo, é justo. Mas o sentimento que você vai ter é que não é justo. Talvez no curto prazo, nos primeiros meses, nos primeiros anos, você fique assim, ó, tudo bem, é justo. Chega uma hora que você vai falar assim, pô, o cara já tirou os 500 mil e eu tô ganhando muito dinheiro e ele ainda tá tirando um percentual muito alto. Então, por exemplo, aí você já tá, às vezes a sua clínica cresce e tudo mais, e ele entrou com 500 mil de capital inicial. Só que vocês estão faturando, vamos colocar assim, 400 mil por mês. E na linha final, vamos dizer assim, ó, dar um exemplo bem pragmático, assim. Na linha final, vocês estão deixando sobrar 150 mil para cada um. Só que isso já faz 5 anos que 150 mil cada um está tirando. E aí você pensa assim, eu trabalho, eu atendo o paciente, eu gerencio todo esse negócio, gerencio o secretário, auxiliar, consigo marketing, vendas e tudo mais. E essa pessoa que entrou de investidor não faz nada. Colocou os 500 mil inicial, eu já recebeu os 500 mil inicial. E
não trabalha nada, nem pisa na clínica e está tirando 150 livre dele. Você fala assim, é injusto, né? Você tem a sensação de injustiça, mas não é injusto, porque ele comprou 500 mil na cota, nos 50% no início. Ele investiu, tomou o risco. Então é justo ele tirar os 50%. Só que a sensação é de injustiça. Aí você vai falar assim, vamos lá, eu quero comprar a tua parte. Porque você está tirando 150 mil, eu quero comprar a tua parte. E ele fala assim, não quero vender. Por quê? É muito prático você estar com esses, tirando 150 mil sem fazer nada. E, volto a dizer, ele tem a razão, é justo, por quê? Porque ele entrou com a sociedade. Mas se dá certo, você se sente mal e uma hora você vai querer largar tudo pro alto e falar assim, vou montar minha própria. E aí o negócio miou. Aí você fala assim, mas aí não tem problema, porque aí eu largo mão e monto outra. Mas você também não vai querer deixar metade do negócio ou fechar a clínica, você vai dar um atrito para desfazer esse negócio. E às vezes é um atrito emocional tão grande, de tipo ingratidão e um falar do outro, que azeda, entendeu? E agora analisa comigo a outra parte. Se não dá certo. Se não dá certo, o cara entrou com 500 mil para ser seu sócio e o bagulho não vingou. Então ele vai botar o dinheiro na tua conta, falar assim, você não fez sua parte. E aí às vezes vocês vão criar um atrito enorme e vão prejudicar todo o relacionamento por conta disso aí, tá bom? Então, sócio por dinheiro, que é sócio investidor, toma cuidado. Significa que dá errado sempre? Não. Tem gente que consegue se dar bem aí com sócio investidor, porém, é mais exceção, tá? Então eu tomaria cuidado com esse primeiro tipo de sócio, que é o sócio investidor. Vamos agora ao segundo tipo de sócio que eu tomaria cuidado se eu fosse você. É o sócio que é membro da família, tá? É uma pessoa que é muito próxima e que quer ser seu sócio no negócio. E por que isso costuma dar problema? Porque, e isso também é um dos motivos pelo qual, e a gente pode até gravar um vídeo depois sobre isso, do porquê ser filho de dentista é bom às vezes no começo, mas depois você tem que ter muita flexibilidade e muita paciência para não dar muito atrito, tá? Por que sócio da família membro da família dá problema? Porque se confunde muito a relação familiar com a questão profissional. E aí, às vezes, por exemplo, você tem a sua mãe e o seu pai como sócio investidor do teu negócio. E aí a relação pai-filho, eu tenho filho, né? E eu sei, e agora eu tô vendo o outro lado da moeda, porque tem meu pai e eu tenho agora meu filho. Então a gente acaba ficando mais ponderado quando a gente tem filho. Mas o fato é que os pais, eles sempre vão ter uma sensação de que e eles têm, né? Mas é a autoridade do poder do pai e da mãe. Isso se confunde um pouco com a questão de business e negócio. Então, sócio da família costuma meio que trazer conflitos familiares ou problemas mais de ordem pessoal para dentro das decisões que são de empresa. Então, tende a dar uma azedada, sabe? Então, eu diria para você tomar cuidado com os sócios da família e eu diria para você tomar cuidado também em trazer e contratar pessoas da sua família para trabalhar no seu negócio, tá? Também, volto a dizer, não significa que se você tem alguém da família que está fadado ao insucesso, não é isso, tá? Mas a tendência é dar algum problema, porque quando você contrata uma pessoa que não pode ser demitida, isso é um problema. E quando você tem as relações familiares e as questões de casa sendo interferidas para dentro do negócio, isso pode dar algum problema também. As pessoas levam mais para o pessoal do que para o profissional e acabam colocando os interesses pessoais ou as relações pessoais na frente do que é melhor para a empresa. E isso pode acabar bagunçando as coisas, tá bom? Então esse segundo sócio eu também tomaria cuidado, que é o primeiro falando sócio que vem por dinheiro, que é o investidor, o sócio que é membro da família ou parte da família, e o terceiro é o sócio que trabalha na mesma área, tá? No mesmo campo de atuação. Por exemplo, eu faço dentística e eu tenho um sócio que faz dentística. E aí você fala assim, não, a gente é muito tranquilo, a gente só pega o mesmo espaço, porque tem muito disso, né? Eu pego uma sala, vamos pegar o mesmo espaço, aí eu pago metade do aluguel, você paga metade do aluguel e nós rachamos a secretária, cada um paga metade. Pode dar certo? Pode, né? Com regrinhas bem definidas, mas aí sócio dentro da mesma operação, sabe? Você tem uma empresa e vocês dois racham,
parte da mesma sociedade, tem muitos pontinhos que podem dar um pouco de atrito aí. Por exemplo, distribuição de pacientes que ligam pela clínica. Então liga para a clínica e fala, quero marcar uma consulta. E com quem? Não sei, eu tô com uma dor no dente. E aí, por exemplo, quem que faz a distribuição? Secretária, manda para quem? Sabe? Para quem está mais presente, para quem tem horário na agenda ou não. E como que fica essa questão? E às vezes acontece muito disso, tá? São dois colegas que vão para a mesma área, os dois vão fazer cirurgia, os dois vão fazer estética, por exemplo. E quando eles estão no mesmo nível, sabe? Estão lá recém-informados tal, e são amigos, sabe? Vieram da faculdade, não tem problema. O problema é quando esses dois que vieram do mesmo lugar e são próximos do mesmo lugar, ele se destaca muito mais que o outro. Tá? Esse é um problema que vai muito de personalidade, mas costuma acontecer, tá? Então presta atenção. Vocês vieram do mesmo lugar, só que um despontou muito, seja porque ficou famoso, começou a dar curso, alguma coisa assim, ou porque começou a ganhar muito dinheiro. É mais reconhecido, tem mais reconhecimento do que o outro. Esse que ficou abaixo aqui, ó, esse que ficou abaixo, ele fala assim, ele pinta um pouco de inveja, o ciúme. E é meio que natural, por quê? Porque a inveja você não costuma ter de uma pessoa que você nunca conhece, você não veio do mesmo lugar que o seu. Mas se vocês vieram do mesmo lugar e um despontou muito mais que o outro, e vocês tiveram meio que as mesmas chances, sabe? Pinta inveja porque você pensa assim, esse cara, ele sempre foi do mesmo nível que eu, sempre igual eu, só que agora ele tá nadando de braçada e eu fiquei. Então meio que gera esse tipo de sentimento, sabe? Que é ruim porque vocês vieram do mesmo lugar, eram muito brother, assim, muito... E aí vocês, mesma área, muitas coisas iguais, sabe? Ó, vocês vieram no mesmo lugar, mesma área, vocês vieram do do mesmo patamar, e aí pinta um pouquinho de inveja. Então isso acontece. Agora, você não sente muita inveja de uma pessoa que, tipo assim, você não sente inveja do Bill Gates, por exemplo, apesar de ele ter muito dinheiro, mas é porque ele viveu outra realidade, outra época, tem outra história, então você dissocia muito disso. Mas quando vocês vieram no mesmo lugar, você tende a... Então dá esse problema, tá? E meio que da mesma área, porque você pode até falar, mas meu amigo não tem esse problema, sabe? A gente é muito, muito parceiro e tal. Ou duas dentistas aí que são amigas, muito próximas, falam, minha amiga, a gente sempre se deu muito bem, não tem esse negócio de vaidade, ego não, a gente tá pela empresa juntas, né? Mas assim, o tempo muda as pessoas e as prioridades mudam. Então, com o tempo, a pessoa casa, ela tem uma influência, sei lá, do marido, da esposa. Não que seja negativa, a pessoa fica falando besteira, mas naturalmente, às vezes a prioridade já começa a ser outra, ela quer mais dinheiro, outra está querendo mais crescimento, e, enfim. E aí vem um pouco do ego, da vaidade, do que é importante para você, você não me considera, aquela coisa toda, então da mesma área é meio complicado. Há quem seja um pouco mais pessimista e vai falar assim, quer saber, melhor não ter nenhum sócio mesmo, sabe? E eu até entendo muito bem as pessoas que são meio contra sociedades. E por isso eu queria saber de você, se você é meio que tem sócio ou se você não tem sócio, se você é a favor ou não de ter sociedade nesse sentido, né? Que é sócio administrativo, sócio de empresa mesmo, né? E o que você pensa a respeito disso, tá bom? Mas eu elenquei aqui 3 principais, que são os 3 que mais dão BO e mais dão problema. E se você está no início da sua carreira, eu acho que esse vídeo ele é extremamente pertinente, tá? Por isso que eu gravo esses vídeos aqui no YouTube e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Porque esse tipo de vídeo é meio que um direcionamento, tá bom? Volto a dizer, se você quer se aprofundar em todos esses assuntos, eu tenho aulas assim, ó, muito completas dentro do Elite e todas as informações estão na descrição, tá bom? E se você está gostando, considere se inscrever no canal e fazer um comentário aqui para eu ficar bem motivado. Nos vemos na próxima. Valeu!